Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Divã Cristão. Com alegria que vamos para mais uma reflexão no dia de hoje. Isso mesmo. Pessoas, hoje nós vamos aprender que nós temos que mudar a atitude e pensar grande. Porque o nosso Deus é grande. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas eu começo te fazendo perguntas, pessoas. O que domina seus pensamentos hoje? O que está dominando teus pensamentos? Pessoas, outra pergunta. Você tem alimentado mais a sua fé ou os seus medos? Quem está prevalecendo? São perguntas, pessoas. São perguntas que nos faz refletir. Isso mesmo. Aí você pode falar assim, tá? Pensei. Então vamos lá. Porque lá em Provérbios 23:7 diz, pessoas, que assim como o homem imagina na sua alma, assim é. E aí eu te pergunto, o que você tem imaginado? O que você tem pensado? O que você tem visualizado? Por isso que eu te perguntei, quais são os seus pensamentos? O que você tem imaginado, visualizado? Por quê, pessoas? Porque muitas vezes a nossa boca fala coisas bonitas e até agradáveis. Mas e lá dentro? E lá? Aqui e aqui? No coração e na mente? Quais são as intenções? Quais são os pensamentos? De repente eu tô falando, mas o que eu realmente estou pensando? E pessoas, por que estou levando essa reflexão? Porque o valor do ser humano não está na aparência, não está nas palavras bonitas. Mas o que ela cultiva aqui dentro. Aqui tem valor. O que você cultiva aqui dentro tem valor. O que você cultiva aqui? Por quê, pessoas? Porque em Provérbios 20, capítulo 20, versículo 5, diz que as águas profundas são os propósitos do coração do homem. Mas o homem de entendimento sabe tirá-los para fora. É muito forte. Isso mostra, pessoas, que os nossos pensamentos mais profundos é como um oceano. É como um oceano. E nós temos que aprender a discernir o que está lá dentro. Os verdadeiros propósitos lá dentro. Para quê? Para que eu e você não sejamos guiados por sentimentos, por dúvidas, por pessimismo. A gente tem que aprender a olhar para dentro. Tem que fechar os olhos e olhar para dentro. Para o verdadeiro propósito. Está lá no profundo. O homem de entendimento consegue. É maravilhoso, né, pessoas? Pessoas, e um exemplo que eu quero deixar aqui para vocês, está lá no livro de Mateus 14, no versículo 22. Jesus insistiu para os discípulos, falou para os discípulos, olha, entra no barco, isso mesmo, e vai para o outro lado. Vai adiante, porque eu vou despedir a multidão aqui e vou subir ao monte para orar. Veja, pessoas, Jesus tinha o costume de subir ao monte para orar, mesmo tendo muito sucesso no seu ministério, ele subia no monte para orar. Se o Filho de Deus subia no monte para orar, e nós? Vocês veem, pessoas? E aí os discípulos foram, né? E aí eles entraram no barco e já estava na metade lá e já era noite. E o barco começou a ser açoitado de um lado para o outro, com as ondas e os ventos contrários.
E Jesus não estava no barco, Jesus estava no monte orando. E já era de noite e já estava longe, já estava muito avançado e os discípulos começaram a ficar apavorados. E isso acontece na vida da gente, pessoas. Quantas vezes na nossa vida a gente fica assim, apavorados? Por causa dos ventos contrários, que chegam em forma de crise financeira, de doenças, de problemas familiares. Às vezes chega uma má notícia e a gente deixa o coração se abalar com a má notícia. Pessoas, e nós temos que aprender a manter a calma nesse momento de ventos contrários. E essas lutas vêm, pessoas. Essas pressões vêm. E nessas horas de pressão, eu tenho que manter a calma. Eu tenho que manter a fé. Eu tenho que fechar os meus olhos e visualizar a situação. Fazer perguntas. No momento de pressão, você tem que aprender a fazer perguntas. O que eu preciso ver nessa situação? O que eu preciso fazer nessa situação? Pessoas, é questão de segundos. Você pode obter a sua resposta. Mas veja, pessoas, os discípulos estavam apavorados. Mas na madrugada, sabe o que aconteceu, pessoas? Jesus veio andando por cima das águas. Eita! E todo mundo ficou assustado. O que é isso? Isso é um fantasma. Por quê? Porque eles eram marinheiro e marinheiro tem muita história para contar. Não! É um fantasma! Todos ficaram apavorados. Mas Jesus acalmou, falou para eles: tem de bom ânimo, meus amigos, sou eu. Não tem mais. Eu não sou fantasma não, meus amigos. Eu vim ao encontro de vocês, vim socorrer vocês. Mas eu gostei da atitude de Pedro. Pedro era um homem emocional, Pedro era um homem reativo, falava sem pensar, agia sem pensar. Mas aqui ele teve uma atitude ousada e isso eu gostei demais. Ele falou e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro deu os passos extraordinários. Pedro saiu do barco e começou a andar. Enquanto ali ele pôs os pés nas águas e manteve o foco em Jesus, o extraordinário aconteceu. Porque ele estava olhando para Jesus. O foco dele estava em Jesus. Mas quando ele tirou o olho de Jesus e começou a olhar para o vento, para a força do vento, para o barulho das ondas do mar, a dúvida e o medo entrou na mente dele. E ele começou o quê? A afundar. E aí ele gritou: Senhor, salva-me! Salva-me! Na mesma hora, Jesus estendeu a mão e segurou, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? E você pode dizer: mas Pedro não falou uma palavra. Pedro não verbalizou nada. E por que ele afundou? Ele não verbalizou, mas ele pensou. E Deus conhece tudo. Ele pensou: será que isso é real? Será que eu estou andando mesmo? Ai, meu Deus, acho que eu vou afundar. E ali ele começou a pensar e a dúvida entrou que não devia. E ali paralisou a caminhada dele sobre as águas. Pessoas. O que fez afundar não foi a força da tempestade externa, mas a mudança de pensamento fez ele afundar. Ele tirou o foco de Jesus. E começou a focar nos problemas ao redor. Começou a olhar para a onda, para o vento, para a subida do vento, para os barcos. Começou a olhar no natural. E ali ele afundou.
Então, pessoas, alimente a sua alma, a sua mente com a palavra de Deus. Porque nos momentos difíceis, não abandone a sua fé, mantenha o foco firme. Segura na palavra como se fosse um remo, segura ali firme. E mantenha o foco firme. Se possível, verbalizando aquilo que você acredita, naquilo que você quer, que você deseja. Olhe com foco, mas declare também, prossegue declarando que você vai conseguir. A mulher do fluxo de sangue, ela falou, se eu somente tocar nas vestes deles, eu sararei. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu sararei. Ela foi verbalizando, porque aquilo que ela cria, ela foi verbalizando e aconteceu. Pessoas, muitas vezes nós pedimos e não estamos recebendo porque estamos pedindo mal. Não adianta pedir coisas grandes a Deus se a nossa mentalidade está cheia de pensamentos negativos, de incertezas ou de segundas intenções. Entende? Pessoas, é muito sério. E pessoas, e qual é a lição que Deus nos deixa aqui? Que para mudar nossa história, nós temos que seguir esses 3 passos, esses 3 exercícios. Pensar, imaginar, visualizar. Quando você pensa, você imagina, você visualiza, você já fazendo, você na situação, quando você fecha os seus olhos, imagina as coisas boas, dentro do propósito de Deus na sua vida. Porque o pensamento é a raiz das suas escolhas. Fecha seus olhos e visualize você fazendo, você acontecendo, as coisas, sabe? Vindo até você, você atuando, você, sabe, tomando posse. Veja, isso que você está enxergando, que você está imaginando, você está visualizando, te deixa feliz? Te deixa realizada? É isso mesmo que você quer? Porque quando você tem essa certeza, você começa a declarar. Você começa a verbalizar. É isso que eu quero. E é isso que eu vou atrás. E é assim que vai ser. Você vai começar a falar. E falar de acordo com a palavra de Deus. E não de acordo com pessimismo. Quem pensa pequeno vai colher pequenas coisas. Mas quem pensa grande vai fazer grandes colheitas. Então eu te pergunto, como está o teu pensamento? E também te pergunto, como que você vê Deus? Vê Deus pequeno ou Deus grande? Porque se você vê Deus pequeno, você só vai pensar em coisas pequenas. Mas se você vê Deus grande, você vai ser usado. Como Pedro foi usado. Ele desceu do barco. Porque ele sabia, o Jesus que eu conheço, ele é extraordinário. E ele foi andar. Pena que ele deixou que os pensamentos dele mudassem. Ele deixou que a dúvida entrasse, que o medo entrasse, que o foco dele mudasse. Porque se ele permanecesse no foco, com aquela mentalidade de fé, Deus ia fazer coisas maiores ainda. E ele perdeu uma grande oportunidade. E nós não podemos perder as oportunidades que Deus dá. Nós não podemos perder as portas que Deus abre para nós. E eu vou deixar um exemplo aqui para que você não esqueça dessa palavra. É isso mesmo. Imagine você dirigindo. Quem dirige sabe. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de você estar na estrada e acontecer de chover e tá aquela névoa que você não enxerga nada lá de fora. Só onde a luz do carro bate. Não é verdade? Já aconteceu isso com vocês? Só que você não pode manter o foco na chuva, no vento, no para-brisa. Você não pode. No barulho dos trovões, não. Se você ficar olhando para essas coisas, o pânico vai tomar conta. Aí você vai perder o controle do carro. Esse carro é a sua vida. Mas se você manter firme as mãos no volante e focar unicamente nas faixas iluminadas, onde Deus está iluminando o teu caminho,
E você seguir a luz de onde Deus está iluminando o teu caminho. E permanecer na estrada, porque Jesus é o caminho. E você permanecer na estrada, seguindo a luz que está diante de você, que está condicionando, guiando você. Você vai ver que você vai atravessar a tempestade com segurança. Porque você manteve o foco na luz, naquilo que Deus te iluminou. Deixou Deus guiar você. E você saiu do meio da tempestade. A tempestade fora da nossa vida, ela é inevitável, ela vai acontecer. Mas a decisão de colocar os olhos dentro, ali somente na luz, é sua. É. Você que determina o destino que você, aonde você quer chegar. Ou se você quer correr o risco e sofrer um acidente. É. Quem fica só olhando para o vento não vai colher nada. Mude o seu foco, ajuste os seus pensamentos e continue andando na direção que Deus está te iluminando, que Deus está te guiando no caminho, seguindo a luz, seguindo a luz, seguindo a luz. Lembra, você que dirige, você sabe o que eu estou falando. A luz está ali na estrada, guiando na faixa, vai aqui, vai aqui. Não olha para fora, não olha para os lados, não olha para o barulho, não olha, não olha, não olha. Não perca o foco, não perca o foco, não perca o foco. Porque você tem que chegar do outro lado da tempestade. Você tem que chegar do outro lado onde Deus quer que você chegue. Entende? Gente, eu amo isso. Porque eu já passei por isso. Então a gente tem que manter o foco. Porque se a gente ficar olhando os ruídos externos, do lado da direita, da esquerda, você vai perder o foco. E não se esqueça que o volante está na tua mão. Quem vai ter que dirigir é você. Deus te guia. Deus vai guiar eu e você. Deus vai iluminar o caminho. Mas quem está com a mão no volante sou eu e você. E nós não podemos perder o foco. Pedro foi ousado. Até saiu do barco. Começou a andar. E quando ele estava com foco no Jesus, ele andou. Mas quando ele ficou olhando para os lados, para os barulhos externos, ele afundou. Porque a dúvida e o medo entrou. Coisas maiores ali poderiam ter acontecido que eu e você poderíamos estar estudando hoje. Então, pessoas, vamos manter a mão firme no volante, no caminho? O carro é a nossa vida. A estrada, o caminho é Jesus. Jesus é a nossa luz, vai nos guiar no caminho. Mas nós não podemos distrair com as coisas que estão em nossa volta. Nós temos que chegar onde Jesus quer que cheguemos. Eu deixo essa reflexão para o teu coração e que o Espírito Santo fale mais. Não tira a mão do volante. Não tira a mão do volante. Porque se você tirar a mão do volante, ou se você tirar o olhar do foco, você pode cair numa ribanceira. Isso é o teu fim. Não saia do caminho. Não saia do caminho. Jesus é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Siga Ele no caminho. Siga Ele na direção da luz que Ele está te iluminando, porque você vai chegar do outro lado. É isso mesmo. E é inevitável o barulho, é inevitável as lutas, é inevitável os problemas. Mas você vai chegar do outro lado. Se você segurar firme o volante da tua vida. E Deus é contigo. Que Deus fale mais ao teu coração.